Graças e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Lá na sala, né, nós estudamos sobre liderança, sobre o culto, e nós vamos falar um pouco sobre isso também. Ezequiel 34, nós vamos ler os versículos de 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comereis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pastos. Vamos orar? Pai bondoso, Pai querido, teu povo aqui reunido deseja ouvir a tua voz. Fala, Senhor, aos nossos corações. Usa, Senhor, a minha voz para transmitir a tua mensagem e não o que eu penso, o que eu acho, o que os estudos, nada disso, Senhor. Fala a tua igreja através do teu Santo Espírito que habita em nós. Fala ao teu povo, que nós possamos ser edificados e santificados em ti. Em nome de Jesus, amém. Como nós vimos aqui no texto, né, fala sobre os pastores, o termo da profecia, profecia contra os falsos pastores, os pastores infiéis. E aí a gente já pensa logo, né? Quem são esses pastores? Não são necessariamente pastores de igreja, tá? Apesar do termo ser o mesmo, porque a gente usa o termo de pastor para ser pastores de igreja, né? Os ministros do evangelho como pastores, mas aqui não se refere unicamente a esse tipo de liderança religiosa, mas sim a liderança de forma geral. Liderança como governantes também. Ele fala sobre seja governantes, seja líderes religiosos também. E ele vai usar o termo pastor porque se refere à profissão pastor que cuida de rebanho, de ovelhas. Então, inclusive a gente pegou esse termo emprestado de lá também. Aqui se tratando do profeta Ezequiel, ele está falando de um período da história de Israel em que o povo foi levado em cativeiro. O povo está pagando os seus pecados, né? Porque não foram fiéis ao Senhor. Então, o que acontece é que ele está descrevendo nessa linguagem figurada o povo de Israel como sendo o rebanho do Senhor, Deus, que foi desgarrado por conta que os seus governantes, os seus líderes, sejam eles de modo religioso ou político, não não governaram, não lideraram eles da maneira correta. Ele trata aqui dos seus reis, os reis de Israel, os reis de Judá. Ele fala também dos levitas, sacerdotes e sumos sacerdotes que não cumpriram o seu dever corretamente. Fala dos juízes de Israel, os príncipes das tribos.
Então, essa liderança é aqui de que ele está reclamando. Esses pastores, esses líderes que deveriam guiar o povo, curar o povo, cuidar o povo, servir o povo, não fizeram isso. E por conta o que eles fizeram foi, na verdade, o que o próprio texto diz, eles foram como pastores que apacentam a si mesmos. Eles lucraram do povo o que quiseram, retiraram do povo o que quiseram, exploraram o povo, maltrataram o povo, usurparam do povo e enriqueceram. E por conta dos seus maus tratos, é isso que ele vai estar dizendo aqui nessa linguagem figurada, por conta dos maus tratos desses líderes, independente de ser de ordem religiosa ou política, né, ou juízes também, e o que acontece é que o povo morreu. A morte do povo fez com que essas pessoas lucrassem. E quem sobreviveu viu que não dava para ficar ali, senão morreria também. Correu também. E fugiu para onde tinha que fugir. E a linguagem que ele coloca a respeito dessas ovelhas é que esse povo que fugiu, né? É que se eles fugiram e foram para lugares onde eles agora são presa. É a linguagem que ele usa quando ele diz que eles fugiram para o monte, fugiram para os bosques, eles se tornaram presa da rapina dos caçadores, essas ovelhas. É disso então que ele fala aqui, nessa época de Ezequiel. E que perceba, não tem nada diferente do que acontece hoje em dia, não é verdade? Nós temos, por acaso, lideranças governamentais de qualquer esfera do poder que usurpam do povo, exploram o povo, que massacram o povo. Existe assim no nosso, nas nossas esferas de poder, na nossa sociedade? Existe. Claro que existe. E existe na esfera religiosa pastores que também exploram o povo, que usurpam do povo, massacram o povo e lucram com isso? Existe também. Existe não só de ordem religiosa e política, existe também de ordem profissional. Profissões, chefes, líderes de setores ou qualquer coisa desse sentido, líderes que usurpam também, massacram o povo, os seus, os seus subordinados. Eles lucram e não dão a devida atenção e o merecimento ao trabalho daquele determinado funcionário, ganham as glórias, exploram mais e assim eles ficam com o melhor, enquanto o funcionário continua na miséria. Existe ainda na ordem familiar, existe também, existe famílias em que muitas vezes os pais maltratam os filhos e usurpam dos filhos, eh, botam os filhos para trabalhar e explorar, até comercialmente isso existe também. De tudo isso está se falando esse texto. De líderes de qualquer esfera, que acontece ainda hoje em dia, de que apacentam a si mesmos e não apacentam o que eles deveriam apacentar. E veja o termo, é apacentar. Quando se ele coloca dessa maneira, como apacentar, figurando o pastor e ovelhas, aquele que deveria cuidar, é aquele que deveria realmente alimentar, guiar, buscar, curar, se for o caso. Se perdeu, resgatar. É disso que ele está falando. Os pastores servem para isso. Seja da ordem liderança governamental mais alta, seja da ordem menor, como a familiar, seja a religiosa, o que os pastores devem fazer, os líderes devem fazer, é servir, é cuidar do rebanho, é dar a ele o melhor que eles têm, não visando o seu lucro pessoal, o seu engordar pessoal, matando a ovelha para poder lucrar com ela. Veja o versículo 3, o que diz: Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha. Veja que no rebanho, como é interessante, existe o cevado, existe a ovelha gordinha, aquela que é bem tratada, digamos assim. Mas por que ele dá tanto de comer e dá o melhor pasto para ela? Para depois matar ela. Ele trata bem, bajula, agrada, dá o melhor, para que ela engorde, 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 mas ele não está visando o bem dela.
Ele quer que ele fique bem gordinha para que a lã fique bem comprida. Ele mata, ele come, ele fica com a lã, ele usufrui de tudo que ela tem. Veja o que acontece quando elas correm por aí, quando as que sobrevivem de serem degoladas, no versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Elas correm e elas continuam sendo presas. Então, e se elas ficam com o pastor, elas são presas do pastor. Se elas correm, elas são presas de qualquer animal do campo. E aí é disso que se trata ser ovelha. E o texto não para por aqui. Eu não li, mas a gente vai ler já já, que essas ovelhas, por não terem pastor, algumas se juntam em algum lugar. E as que sobrevivem ali com ele também se juntam umas com as outras. Mas aqui, esses pastores, que eram chamados de pastores infiéis, já começam a ser tidos como ausentes. De fato, eles não são pastores no termo da palavra. E o que acontece no rebanho das ovelhas, na convivência das ovelhas com as próprias ovelhas, elas juntas, é que elas começam a brigar entre si. Porque não tem alguém que fiscalize, que cuide, que olhe, que, que as ame. E elas começam a se engalfinhar. Elas começam, as mais fortes, começam a bater nos ombros das mais tenras, as mais magras. As que são mais corpulentas também, elas correm primeiro para os melhores pastos, comem tudo, e elas pisam para que as que são mais lentas encontrem o pasto todo amassado e não possam comer também do que elas comeram, na mesma qualidade. Elas correm na frente e bebem a água toda que está parada, está cristalina, e no final elas pisam a água para que a lama suba e as lentas venham e tomem a água suja e lamaçada. Acaba que, por não haver o líder, não haver o pastor, ele estará ausente. Dentre elas, há uma concorrência que as que se sobressaem massacram também as demais. Aí você pensa, é terrível ser ovelha, né, não? Se você fica num se você está aos cuidados de um pastor, você está à mercê dele, e aí ele pode massacrar. E se você corre, sobrevive à navalha dele, você então vai encontrar as feras do campo. Mas se você vou me juntar com outras ovelhas, elas começam a crescer e começam a brigar entre si, e você pode ser o dominado, né, que só se quebra. Na verdade, é exatamente assim. Ser ovelha é terrível. Mas foi exatamente isso que Jesus disse. Ser ovelha é assim. Jesus diz que no mundo tereis aflição. Jesus vai dizer que todos que querem viver piedosamente serão perseguidos. Ele também diz que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, perceba que a situação não está boa em momento algum. Mas também não para por aí, certo? O ruim é ser ovelha sem pastor. Ovelha desgarrada, ela realmente é comida das feras. Uma ovelha num pastor ruim, realmente ela vai ser explorada. E uma ovelha que está junto com outras e não tem liderança, elas vão sim se bater e se matarem até. Mas se há um pastor, a coisa muda totalmente. E esse pastor que o texto nos apresenta, ele é diferente. Ele diz que eu não vou deixar as coisas acontecerem como está acontecendo. Ele diz que há um julgamento. E o julgamento nós vemos a partir do versículo 7 do que nós lemos até o versículo 10. Depois de eles dizerem de Ezequiel falar sobre o que os pastores estão fazendo, ele diz o julgamento a partir do versículo 10. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor Deus: eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Cada ovelha que ele matou, cada ovelha que ele deixou escapar, cada ovelha que ele explorou e cada sofrimento de suas ovelhas, ele vai cobrar da mão dos pastores. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não sirva mais de pasto. Deus se coloca como inimigo desses pastores, desses líderes que massacram o seu povo. Deus se coloca como inimigo. Imagine você ter Deus como inimigo. É assim que ele se coloca. Não para por aqui também, tá? Quanto a essas ovelhas que, por não haver pastor, começam a se voltar contra as outras e massacrar as outras, também há julgamento, no versículo 17. Do versículo 17 até o versículo 22. Quanto a vós outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, e não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés, e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Visto que com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os chifres impelis as fracas até as espalhardes fora, eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Novamente, Deus se coloca como inimigo dessas ovelhas que massacram as ovelhas que permaneceram fiéis. É assim que Deus faz. Novamente, como deve ser terrível. E é terrível. Digo como porque não quero estar nessa situação de ter ao Senhor como meu inimigo. Esse é o julgamento para quem ofende, para quem maltrata, para quem usa as ovelhas do Senhor Jesus. E não só isso, mas também, além do julgamento, há um consolo. E um consolo de todos esses textos que eu citei antes sobre a provação, Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas ele diz também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor diz: vocês estão unidos comigo, quando ele fala que todos que querem viver piedosamente sofrerão. E no decorrer do texto você vê que viver piedosamente significa viver unido com Cristo. Você vê ainda também que a palavra do Senhor lá em Tiago vai dizer que nós temos que ter por toda a alegria o passarmos por provações, porque a provação vai produzir outras coisas: a fé, a perseverança e a perfeição. Jesus diz que nós precisamos ser perfeitos, porque perfeito é o nosso Pai Celeste. Então, quando você se torna perfeito, quando você se tornar perfeito, você se identificará cada vez mais com o seu Pai. Ou seja, significa você ser reconhecido como filho de Deus. Então, todas essas tribulações, essas coisas ruins que a ovelha passa, na verdade, tudo isso, ele tem um propósito e um consolo maravilhoso vindo da parte do Senhor Jesus, de que nós estaremos unidos com ele, seremos reconhecidos como povo dele, filhos de Deus. E a isso o Senhor nos diz que deve ser o nosso consolo, porque não é simplesmente as coisas ruins que devem chamar a nossa atenção, porque pode ter certeza, não há líder perfeito no mundo, mas há um líder perfeito no céu. E ele diz que ele se identifica como sendo o bom pastor. O bom pastor que não simplesmente faz o que deve ser feito de cuidar, de resgatar, de alimentar, suster, curar, ir buscar. Ele dá a própria vida pelas ovelhas. Ele faz muito mais do que é o necessário. Ele dá a sua vida por aqueles que não merecem, por seres que são de fato inferiores. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma,
porque aquela uma faz sentido e vale todo o esforço. O texto de Ezequiel diz exatamente a mesma coisa, quando ele diz que ele vai retirar esses pastores infiéis que estão maltratando e ele mesmo vai apacentar o seu povo. Veja o que diz o versículo, do versículo 11 ao versículo 16. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, veja, é Deus falando. Deus está falando e usando aquele Senhor com todas as letras maiúsculas que nós vimos quinta-feira passada, o Deus da aliança, dizendo o seu nome próprio. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Apacentá-las-ei apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel terá a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Assim é que o Senhor apacenta. E ele não termina por aí. Do versículo 23 ao versículo 21, ele retorna: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, e aqui já entenda, não é Davi, o rei Davi que lutou com Golias, não é isso, certo? Mas a raiz de Davi. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhes será, ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas aliança de paz e acabarei com as bestas feras da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques, os lugares onde elas eram ameaçadas, os desertos e os bosques. Agora elas viverão em paz e seguras lá. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva ao seu tempo, serão chuvas de bênçãos. As árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. Estarão seguras na sua terra e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as subjugaram, dos que as escravizaram. Já não servirão de rapina aos gentios, e as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá quem as espante. Levantar-lhe-ei plantação memorável, e nunca mais serão consumidas pela fome da terra. Nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Esse é o nosso pastor. Esse é o pastor para que nós devemos seguir, que nós devemos olhar, que nós devemos confiar. É nesse Deus que nós colocamos toda a nossa confiança. É dele que nós devemos esperar o melhor, porque ele promete nos dar. É o Deus e é o pastor que olha, se importa e conhece, que sabe tudo que você tem passado, tudo que você tem orado, tudo que você tem buscado, o tempo todo. E ele conhece o seu coração, e ele está atento à sua aflição. Ele vai sanar tudo o que está acontecendo. Ele é aquele que dá a sua própria vida. E diante de toda essa descrição dele mesmo, nós não podemos ir para outro texto a não ser o de João, capítulo 10. Eu peço que vocês abram sua Bíblia.
João capítulo 10, a partir do versículo 1. Em verdade vos digo, diz Jesus, o que entra pela porta no aprisco das ovelhas. O que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre as portas. O porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama seu nome, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus mesmo se identifica com o pastor que foi descrito nas palavras do próprio Deus como o que apacentaria o seu rebanho. Jesus é esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele é o pastor que conhece tudo que se passa em seu coração e que sabe o que você enfrenta, seja agora ou seja no passado, o que você tem sustentado. Ele sabe daquela daquele irmão seu que um dia esteve presente com você aqui na igreja ou em outra igreja a qual você pertenceu e que por algum motivo saiu da igreja. Por algo que aconteceu ali, foi embora e pensou: vou procurar outra igreja. Mas na verdade ele não procurou. Ele até tentou, visitou outras igrejas, mas não conseguiu ficar ali de alguma forma. O que aconteceu com ele é que aquilo não o matou naquele aprisco. Ele foi para os bosques e para o deserto. E ali ele foi fera dos campos. E você sabe que se isso aconteceu, você está lembrando de alguém agora, você sabe que as feras o atacaram. Ele agora está longe e assumiu comportamentos que não eram de seu feitio. E você até pensa, como fulano que era tão fiel, era tão louvava a Deus comigo, me apresentou o evangelho, foi edificado por ele, agora está tão distante do Senhor. Foi isso que aconteceu. Foram maus pastores, foram maus líderes, e não só líderes pastores, tá? Pode ter sido alguma ovelha que deu uma amarrada nele. Quando eu digo pastores, pense realmente nos líderes. E de fato, o que acontece é que eles se afastaram. Eles foram feras do campo. E você, se você o ama e você está pensando em alguém, você sabe que você nunca cessou de orar por essa pessoa. O consolo está aqui. Jesus diz: se ele é ovelha dele, nenhuma deles se perde. Nenhuma das ovelhas de Cristo vai se perder. Ele busca, de onde quer que esteja, seja qual for a lama que eles estão enfiados, seja qual seja a ferida que eles arrastam sangrando, o Senhor cura, o Senhor traz de volta. O Senhor não esqueceu deles. Talvez até eles
Hoje, olhem com raiva para tudo que você fala de igreja, para fé, para Deus, mas Deus sabe o que eles passaram. Deus sabe que você só está aqui hoje também, mesmo tendo passado pela mesma coisa, porque você teve um tratamento diferente. Deus tratou você. E aquela ferida dele não sanou ainda. Feridas e feridas, cada um tem a sua ferida. E o Senhor conhece tudo isso. E ele sara do mesmo jeito e tem poder para isso tudo. Ele dá até a sua própria vida para sarar aquilo. Porque o seu sangue cura e nos limpa de todo pecado. Então há solução para aquele seu filho, para aquele seu irmão, para aquele seu parente, para aquele seu amigo, que hoje você vê longe dos caminhos do Senhor. Porque o Senhor continua a amá-lo e a chamá-lo. E não desista de continuar falando do amor dele, de Deus para ele. Embora ele não goste, ele se sinta ofendido, ele reclame, continue a orar, continue a falar. O agir de Deus, a palavra não volta vazia. Está sendo plantado, está sendo regado, e no tempo do Senhor, tudo isso fará efeito. E se é você que está passando por isso também, seja agora, se já passou, se você carrega feridas ainda, pense, não é o pastor Adalto que vai sarar, não sou eu, não é João, não são os presbíteros, não é o seu professor de escola dominical, não é o presidente da sociedade, não é o grupo que você faz parte daqui da igreja, não são os seus amigos, é Cristo. Não tire os olhos desse pastor. Qualquer outra liderança, ela deve refletir as características de Cristo. E qualquer ordem, seja de ordem religiosa, seja evangélica, seja aqui na igreja, seja lá fora, também o que os líderes deveriam fazer era refletir as obras de Cristo e as características de Cristo. E todos falham quando não refletem as características de Cristo. E se eles, quanto mais afastados de Cristo, menos ainda, e eles se tornam até opositores do próprio Cristo. Mas o que todos deveriam fazer era refletir a Cristo. E a nossa luta é refletir a Cristo. O nosso bom pastor. Olhe para Cristo. Busque nele a solução. Busque nele a salvação e a cura. E procure melhorar, para que você também não se torne essa ovelha que se corrompe e começa a massacrar as outras. Somos ovelhas. É difícil ser ovelha, com certeza. Mas é muito bom ser ovelha se nós temos um pastor como Cristo. E nós devemos entregar totalmente nossa vida a Ele. Deixar que Ele cuide da gente. Veja que tudo que Jesus falou a respeito de provações, tribulações e dores que teremos no mundo, em nenhum momento Ele disse, você vai conseguir de outra forma. Ele diz sempre que você vai conseguir com Ele. Busque nele, então. O remédio é Ele. Se você está querendo sair, olhe para Ele. E pergunte a Ele. Foque nele. E peça para Ele sarar você. Ele com certeza tem o melhor para você. Ele ama você. Jamais deixou. Se você está afastado, mesmo estando aqui na igreja, mas seu coração está longe, Ele vai lhe buscar. Nenhuma ovelha se perde. O Senhor nos promete isso. Essa é a certeza que temos. Esse é o consolo de nosso coração. Muito mais que o julgamento que eles terão por terem feito mal a nós. Mais ainda e melhor é o consolo, o pasto, o lugar agradável e a segurança e a paz que Cristo nos dá no lar celestial. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos ficar em pé?